Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é sobre livros, mais especificamente livros de modelagem de roupas. Eu vou mostrar para vocês os meus livros favoritos sobre modelagem que estão disponíveis em português. Eu também sempre indico esses livros em sala de aula, então é um material de apoio bem interessante para quem está nessa jornada de modelar roupas. Existem alguns livros que eu amo e que não entraram nessa lista porque são importados e não tem tradução para o português. Então, por essa questão de acessibilidade, hoje eu vou indicar só livros que vocês encontram em português. Inclusive, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para todos esses livros que eu vou mostrar, caso vocês queiram comprar. Buenas! Eu vou começar com esse, da Stefania Rosa, o Modelagem Plana Feminina, que eu amo, é um livrão, inclusive, foi lançado pela Editora Senac. Editora Senac está no meu coração. A Stefania é autora de um outro livro também, de modelagem masculina, vou mostrar daqui um pouquinho mais pra frente. Esse é um livro bem completo, tem um pouquinho de tudo e é uma bibliografia bem bacana para quem está começando. Aqui ela ensina o desenvolvimento da base. A base que ela usa tem uma pence no ombro, mas ela fala depois também sobre transferência de pences, como alterar, a posição da pence. É bem legal que ela mostra as imagens do que vai ser interpretado no livro e as interpretações sempre acompanham explicações. Então ele não é um livro só de imagens, como muito livro de modelagem mostra só imagens, ela fala também, explica como chegar em determinados desenhos. Tem vários modelos de vestido, inclusive tem uns modelos bem legais, umas coisas muito loucas. Aqui, ó. Cheio de recortes, ela mostra como fazer essa modelagem. É legal, que ela mostra umas modelagens mais diferentes. Essa parte ela fala sobre os ajustes da base, depois pra gente provar e fazer as alterações que forem necessárias. Isso é muito legal e não é tão comum nos livros de modelagem. E aqui uma parte ela fala sobre gradação, ou seja, aumentar e diminuir tamanhos, o que também é um conteúdo bem legal e que não é tão fácil de achar em livros de modelagem. Inclusive ela fala todas as explicações de como fazer a grade. Esse conteúdo aqui, para quem faz cursos de modelagem, é muito rico. O segundo que eu sempre indico é o Modelagem Industrial Brasileira. Ele faz parte de um trio, na verdade, mas o foco de cada um deles é diferente. Esse roxo abrange um pouquinho de tudo, então é o que eu indico que as pessoas comprem primeiro. Nesse livro ela faz uma boa introdução, como tirar as medidas, explica um pouquinho sobre materiais de apoio e tal, e ela ensina bases femininas, masculinas e infantis, então ele é bem legal. Algumas questões que muita gente comenta é que as bases talvez sejam um pouquinho complexas de desenvolver, mas elas têm toda a explicação, então vocês conseguem fazer sem problema nenhum. Esse é um dos livros mais básicos de modelagem, porque ele explica um pouquinho de tudo e ele dá boas noções, então ele traz as explicações de como desenvolver os modelos. Eu gosto muito, eu recorro muito a esse livro quando eu preciso relembrar de alguma coisa. As modelagens também são sempre bem simplificadas, então não é difícil de entender as explicações. A base de calça dela eu gosto muito, eu uso bastante e eu fiz algumas alterações, mas é mais ou menos a mesma metodologia que eu uso em aula. Então a base da calça funciona muito bem. O Modelagem Industrial Brasileira tem também este aqui, que é um livro só sobre modelagem de saias. Então, quem curte um livro bem específico, eu indico esse. Inclusive, de todos os livros, esse é para mim o mais interessante para quem está começando do zero. Aliás, foi um dos primeiros livros de modelagem que eu comprei quando eu estava aprendendo. E, na verdade, quando a gente está começando, a primeira coisa que a gente faz são saias. Então, ele realmente é bem legal para quem está começando.
Eu adoro esse livro porque ele tem um monte de modelos de saia. Todos os tipos de saia vocês encontram aqui. E ele é um ótimo livro para quem está começando do zero. Então ele fala sobre nomenclaturas, termos, explica coisas que são bem básicas para quem já está fazendo moldes há um tempo, mas para quem está começando, ele é muito bom porque ele abrange esse assunto. Então, olha, ele explica sobre fio reto, fio bilateral, unilateral, linha de fio, margens de costura, sequência operacional, como posicionar no tecido. Então, ele é um livro muito rico para quem está no início mesmo, assim. Ele é bem para quem está começando. Aqui, ó, falando sobre bainha reta, bainha anatômica, bainha de lenço, zíper, fendas. Então, falando sobre pix. Então, ele é muito, muito bom. E aí aqui ela ensina a base e depois ensina a interpretar todos os modelos que eu já mostrei um pouquinho ali na frente. Para quem gosta de saia, tá a fim de fazer saia, indico super. E ele acompanha todas as explicações, então vocês conseguem entender mesmo que vocês nunca tenham feito modelagem. E o terceiro que compõe esse trio é o Tabela de Medidas, que, apesar do nome, não é um livro só sobre medidas. Ele contempla vários assuntos, como acabamentos, detalhes, grade, alterações, bases, malha, e um pouquinho de masculino, um pouquinho de infantil. Eu também gosto muito desse e indico para quem está a fim de completar a coleção. Esse é um livro que tem muitas informações importantes e ele é muito rico. Então ele fala de várias coisas da roupa que às vezes a gente não encontra em outros livros. É como se ela tivesse juntado tudo que era importante dos outros livros nesse aqui, sem falar necessariamente de interpretação de modelagem. O foco desse livro não é interpretação de modelagem. Ela também fala um pouquinho sobre gradação. Aqui ela usa uma outra técnica para fazer grade. Ajustes de base, rebaixar a cintura. Aqui a base de blusa, transferências de pence. Alguns assuntos se repetem em um livro ou outro. E aí tem um pouquinho também de masculino e infantil. Outro livro que eu quero indicar é o Modelagem Plana para Moda Feminina da Aldrich. A autora não é brasileira, mas vocês encontram o livro em português. Eu acho esse livro incrível, a estrutura dele é super interessante, mas eu não acho que ele seja um livro para iniciantes. Quem já tem noções de modelagem e já está nessa jornada de fazer moldes, vai gostar e aproveitar muito mais do que quem está começando do zero. Nesse livro, pode ser que vocês achem algumas construções um pouco estranhas, porque como eu comentei, a autora não é brasileira, então alguns conteúdos são diferentes do que a gente já está acostumado. O mais legal desse livro é que ele tem esses desenhos e logo aqui do lado ele já tem a explicação de como fazer. Mas eu já aviso que são explicações bem simples e a gente seguia bastante pelos desenhos. Por isso que eu comentei que esse não é um livro para iniciantes, porque algumas coisas não têm as explicações exatas. Então é legal vocês terem uma noção de modelagem antes de pegar esse livro. Em compensação, para quem já sabe modelagem, ele é bem legal, porque ele tem umas modelagens bem diferentes e ele vai meio que direto ao ponto, sabe? Tipos de punho, olha. Golas. Mais golas. E aí, conforme a gente vai passando o livro, ele vai ficando mais complexo, as modelagens vão ficando mais difíceis, mais trabalhadas. Ele também fala um pouquinho sobre gradação, ou seja, aumentar e diminuir os tamanhos. E ele tem uma parte aqui sobre
ajustes e alteração. Como é que a gente resolve alguns defeitos da roupa. Para quem quer uma bibliografia masculina, eu gosto demais desse aqui, que é o Alfaiataria Masculina. Ele também é da Stefania Rosa e ensina a modelar todas as peças do terno. A camisa, a calça, o blazer, o colete e até a gravata. Além de abranger alguns outros assuntos também. Como a gente é muito carente de bibliografia sobre modelagem masculina, eu super indico esse. Eu amo esse livro de alfaiataria masculina. Eu usei muito, eu já testei as coisas que tem aqui. Ele é um livro muito maravilhoso. Então, quem está procurando bibliografia masculina, indico demais esse aqui. Tadinho, já está todo rabiscado. A camisa funciona super bem, podem fazer sem medo, que a modelagem funciona. Eu já fiz em vários tamanhos. Tudo tem a explicação, bem fácil de entender. Para quem não sabe nada de modelagem masculina, pode começar com esse livro. Ela também fala sobre gradação aqui um pouquinho. Eu acho muito importante os livros terem esse conteúdo de gradação, porque às vezes a gente precisa aumentar e diminuir os tamanhos e a gente não sabe bem como. E não é simplesmente adicionar 1 centímetro na lateral. Então é legal que vocês tenham acesso a esse material explicando como fazer a gradação. E por último, eu quero indicar este livro, Mulage, Arte e Técnica no Design de Moda. E gente, eu sei que esse é um vídeo sobre livros de modelagem, mas esse complementa muito o assunto porque modelagem e mulagem andam juntinhos quando o assunto é criar roupas. Quem me indicou foi uma prof de um curso de mulagem que eu fiz e eu acho ele fantástico. Ele também é um livro que vem de fora, mas vocês encontram em português. Só tem que procurar um pouquinho porque ele não é tão fácil assim de achar em português. Mas tem, tá? O meu, inclusive, é em português. Esse não é um livro de modelagem, ele ensina a construir as roupas em cima do manequim. Ele é um livro muito rico porque além de todas as imagens, ele tem também a explicação de como fazer os modelos. Ele é muito bom para quem está querendo aprender mulagem. Construção da base do corpo. Aí aqui já começam as interpretações referentes aos modelos. O vestido. Notem como tudo é sempre bem explicadinho. Fora que eu acho ele um livro lindo, lindo de ver. Como fazer gola. Imagina, gente, construir o casaco direto no manequim. E aqui no final ele ensina a fazer os modelos de estilistas conhecidos. Madeleine Vionnet. Madame Grès. Algumas modelagens só são possíveis de serem construídas na mulagem. E esse livro, ele abre a nossa cabeça para isso, sabe? Esse aqui é o Sweet Bar, do Dior. Aqui é Yves Saint Laurent. Pierre Cardin. Enfim, para quem gosta de moda, esse é um livro fantástico. Notaram que eu gosto muito do livro, né? Então é isso, meu povo. Esses são os meus livros favoritos. Relembrando que aqui na descrição do vídeo vocês encontram o link para todos eles. E compartilhem comigo nos comentários os livros que vocês também gostam para a gente montar juntos um guia de referência para quem está procurando bibliografia sobre modelagem. E, para finalizar,
se inscrevam aqui no canal, que eu sempre trago vídeos novos sobre costura e sobre modelagem para quem está querendo se aperfeiçoar. Também ativem o sininho, que aí o YouTube avisa vocês sobre todos os vídeos novos por aqui. Muito obrigada por me acompanharem e nos encontramos no próximo vídeo.